Bom dia, gente. Como estamos? Todo mundo bem? As coisas estão apertando, né? Ai, Jesus, o cinto está apertando, gente. Ah, é. Ontem foi o domingo de Pentecostes, né? E foi um dia bem interessante para mim. Eu participei do culto na igreja do Levi, meu sobrinho. Foi muito profundo. A leitura que foi feita do Novo Testamento foi aquele que aconteceu um dia antes da ceia, quando Jesus estava com os discípulos e tentando prepará-los para a sua morte. E Tomé, na sua inocência espiritual, faz uma pergunta para Jesus. Aliás, ele faz um pedido. E o pedido de Tomé foi: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Na resposta de Jesus de Nazaré, você vê uma tristeza profunda. Naquele momento, daquela pergunta de Tomé, Jesus olhou para todos os discípulos e todos tinham a mesma interrogação, a mesma pergunta nos seus olhares. Na minha percepção, eu observo Jesus olhando para cada um por um, esperando que algum deles dissesse alguma coisa, e ninguém disse nada, porque todos estavam com a mesma interrogação, com o mesmo pedido. E aí Jesus fala: Tomé, eu tenho estado com vocês todos esses 3 anos e meio, e você ainda me pergunta, mostra-nos o Pai? E aí nós vamos para aquele momento em que Tomé novamente fala: Senhor, me deixa tocá-lo, eu quero ter certeza. Aí Jesus olha para ele e diz: bendito aquele que não viu e creu. E esse bendito que não viu e creu somos nós. Nós não vimos fisicamente, os nossos olhos carnais nunca viram o rosto desse homem, mas mesmo assim nós temos crido naquilo que ele falou e naquilo que ele deixou. Eu estava conversando com meu sobrinho ontem, nós estávamos andando antes de ontem, no sábado. Foi uma conversa muito boa. E eu comentei com ele, seria tão bom se Jesus se manifestasse a um de nós, como ele fez com tantos, inclusive com Paulo de Tarso, ou com tantos outros hoje nos nossos dias em que ele tem aparecido
para resgatar. E talvez seja esse motivo que ele não nos aparece fisicamente, porque nós já estamos resgatados. Jesus de Nazaré é a pedra principal em que nós temos os nossos pés firmados. Se não fosse ele, nada faria sentido. E vamos aqui continuar com o nosso estudo de Êxodo, capítulo 6, hoje. Gente, nós temos que observar uma coisa. Essa situação de Moisés com Faraó e o povo de Israel no Egito não aconteceu de um dia para o outro. Foi um processo. Foi um processo, como tudo na vida é um processo. A vida de Moisés foi um processo. Nós já caminhamos um pouco, né? Vimos a primeira situação em que Miriam teve que interferir. O Senhor mostrou para Miriam que haveria de nascer uma criança dos pais dela e que ele seria libertador. O pai dela estava separado da mãe por causa dos decretos de Faraó, que ele não queria ter um filho e precisar enterrar o filho nos muros que eles estavam construindo da cidade, fortificando os muros da cidade. Então ele disse: eu não vou ficar com ela, porque se eu ficar com ela, ela vai engravidar de novo. Ela já não engravidou 2 vezes, apesar dela ser velha. Então eu não quero ter esse sofrimento de enterrar um filho no muro. E aí Miriam tem a visão, o Senhor mostra para ela a criança, e ela vai e fala para o pai resolve, voltou, e com certeza, como ele já sabia dentro do coração dele, que ela teria um outro filho, ela teve Moisés. Então, desde o nascimento de Moisés, desde a concepção de Moisés, foi um processo. Aí Moisés passa por todas aquelas coisas que nós já vimos. E acaba em Midian aos 66 anos. Se casa com a Zípora, tem um filho, depois tem um. Circuncida o segundo, mas não o primeiro. E aí ele está naquela vida boa dele, porque era uma vida boa. Ele era pastor das ovelhas do sogro. O sogro não tinha filho homem, só tinha os genros. E, por certo, Moisés era o genro que ele mais gostava. E Moisés está apacentando as ovelhas do sogro. E aí, porque o pasto lá em Midian não estava bom, ele sobe para Horebe. E aí tem aquela visão. O Senhor fala com ele. Ele volta para Midian e fala para o sogro fala, vai. Ele foi. Diante de Faraó, com todas aquelas coisas que aconteceram, Faraó fala, não vou deixar. E esse Faraó mete mais trabalho nos pobres dos escravos. E aí o povo se revolta ainda mais contra Moisés. Aí Moisés chora. Fala, Senhor, não falei, eu não queria. Eu não queria, porque eu sabia que isso ia acontecer. Eles não gostam de mim. Eles não gostam de mim, nunca gostaram, desde quando eu estava na casa quando eu estava no Palácio de Faraó, eles não gostavam de mim, agora que eles vão gostar mesmo, agora que eles vão querer me matar. E eu ainda enfiei meu irmão.
um Arão nessa história. E aí o Senhor disse para ele: eu vou mostrar o meu poder a Faraó. Então disse o Senhor a Moisés: agora verás o que hei de fazer a Faraó. Por causa da minha poderosa mão os deixará ir. Por causa da minha poderosa mão os lançará fora da sua terra. Foi um processo. Começou com aquela manifestação com os leões no palácio de Faraó. Ele, mesmo assim, ele disse não. E aí, um tempo depois, porque não foi logo no outro dia, gente, isso aconteceu num processo. Eu vou dizer para vocês que isso deve ter demorado no mínimo uns 2 anos, porque enquanto o Senhor trabalhava aqui no Egito, o Senhor também trabalhava lá naquela ilhazinha que eu já mostrei para vocês, fazendo aquele vulcão tremer, tremer, porque vocês sabem que quando um vulcão vai explodir, ele não explode de uma vez. Ele começa com o quê? Com terremotos. Um terremoto aqui, outro ali. Às vezes demora 6 meses para aquele explodir. E aí começa a explosão. E aí começa a explosão. E aí começa a criar ah, como é que eles chamam? Aquele muro de lava que vai se formando em volta do vulcão. E aquilo vai pesando, pesando. Os tremores vão comendo a base daquela ilha. Isso é um processo. Quando o Senhor mandou Moisés, estava começando lá, naquela ilha que chamava, como? Chamava Santorini. Hoje chama Santorini, mas naquela época não chamava Santorini. Deixa eu ver se eu coloquei, olha, naquela época, eu escrevi aqui, ela teve vários nomes, gente, muitos nomes. Aonde foi que eu escrevi alguns nomes de Santorini? Ela chamava Calisté, foi um dos nomes. Calisté, é, Calisté chamava significa a bonita, porque a ilha era muito bonita. Então, chama a bonita, a bela, Calisté. Mas antes desse nome Calisté, ela chamava Strongly, 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 que significa a circular, a redonda, tá? Porque ela era uma ilha, ela parecia um prato, né? Quando ela colapsou, ela fez aquela caldeira bem grande, então ela ficou parecendo como é que fala? Um negócio, uma meia-lua, né? Ficou parecendo uma meia-lua. E a cratera ficou no meio. Ela colapsou todinha, gente. Ela colapsou aquela ilha, o colapso dela foi mais de 80% da ilha. 80% daquela ilha entrou para dentro d'água. Então, quando ela chegou a fazer isso, foi quando houve aquela confusão todinha da morte das crianças, e depois teve quando o povo chegou lá no Mar Vermelho, teve o tsunami e que levou, que abaixou toda aquela água, porque quando o tsunami vem, que eles estavam lá em cima, viu, gente? Lá, no Egito, mas lá na parte de cima mesmo, lá no Mediterrâneo. Quando o tsunami vem, gente, primeiro ele leva toda a água, aí depois que ele volta de uma vez, e quando ele volta de uma vez é um estrago, né? Então foi isso que aconteceu. Mas esse processo, gente, demora muito tempo. E foi o tempo que Moisés precisava para trabalhar aqui. Até que toda aquela erosão daquele vulcão e daqueles tremores de terra colapsar aquela ilha, foi muito tempo. E aí, disse mais Deus a Moisés, versículo 2: eu sou o Senhor.
Eu sou o Senhor. Ani, que é o eu em hebraico, Adonai, ou El, como eles conheciam. Aniel. Aparecia Abraão, olha aqui o que o Senhor falou para Moisés. Aparecia Abraão, olha o que o Senhor está dizendo para Moisés. Moisés, eu estou colocando você no mesmo patamar de Abraão, de Isaac e de Jacó, porque eu apareci para você também. Olha aqui, aparecia Abraão, a Isaac e a Jacó como Deus Todo-Poderoso, ela. Mas pelo meu nome, o Senhor, não lhes fui conhecido. Hoje, nós temos um conhecimento maior ainda. Nós não conhecemos o Senhor só como o poderoso, ou como o Senhor. Hoje nós conhecemos Ele como o Redentor. Olha o privilégio que temos nós hoje, gente. Olha, Abraão, Isaac e Jacó não conheciam El como o Senhor, como Adonai, e nem conhecia ele como o Redentor, o Salvador, Yeshua. Abraão não conheceu Yeshua. Abraão não conheceu Adonai. Ele só conheceu El. Mas hoje nós conhecemos El, nós conhecemos Adonai e nós conhecemos Yeshua. Viu a diferença? Eu espero que essa mensagem entre no seu coração. Sinceramente. Olha o versículo 3 de novo. Aparecia Abraão, a Isaac e a Jacó como o Deus Todo-Poderoso, como El. Mas pelo meu nome, o Senhor Adonai, não fui conhecido. Também estabeleci a minha aliança com eles. Mesmo assim, a aliança foi estabelecida porque o Redentor precisava vir dele. Para que essa manifestação continuasse, ele precisava de Abraão. Ele precisava de Isaac, ele precisava de Jacó e ele precisava de Moisés. Para lhes dar a terra de Canaã, a terra de suas peregrinações, na qual foram peregrinos. Ademais, ouvi o gemido dos filhos de Israel, aos quais os egípcios escravizam. E me lembrei da minha aliança. Portanto, dize aos filhos de Israel: eu sou o Senhor e vos tirarei de debaixo das cargas dos egípcios. Livrar-vos-ei da sua servidão e vos resgatarei com braço estendido e grandes juízos. Eu vos tomarei por meu povo e serei vosso Deus. Então sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tiro de debaixo das cargas dos egípcios. Eu vos levarei à terra, acerca da qual jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, e vou-la darei por herança, eu, o Senhor. Aí não era mais ela, aí já era Adonai. Então, deste modo, falou Moisés aos filhos de Israel. Olha aí, ó. Olha o problema. Deste modo falou Moisés aos filhos de Israel, mas eles não lhe deram ouvidos por causa da angústia de espírito e da dura servidão. Disse mais o Senhor a Moisés: entra. Olha aí, coitado de Moisés. Ai, gente. Deve ter sido muito difícil para Moisés. Ele deve ter pensado: Senhor, eu estava lá, estava bem, eu não precisava disso.
Disse mais o Senhor a Moisés: entra e fala a Faraó, rei do Egito, que deixe sair os filhos de Israel da sua terra. Porém, Moisés, porém, disse ao Senhor: se até os filhos de Israel não me querem ouvir, como, pois, me ouvirá Faraó, que eu sou incircunciso de lábios? De novo, Moisés coloca na mão do Eterno o problema de Moisés. Aquele que ele ficou com probleminha quando ele tinha 2, 3 anos de idade. Na boquinha. Queimou a boca do menino. Todavia o Senhor falou a Moisés e a Arão, e lhes deu mandamento para os filhos de Israel e para Faraó, rei do Egito, a fim de tirar os filhos de Israel da terra do Egito. São esses os chefes das casas de seus pais. Por certo, aí Arão falou: não, vamos fazer um conchavo aqui, porque até para libertar o povo foi difícil, porque nem o povo de Israel, nem aquele povo de dura cerviz queria ser libertado. Eita nós, né? Não é igualzinho hoje? Mesma coisa. Ontem, quando eu fui na igreja, uma outra igreja, que eu andando, Londres é uma cidade cheia de gente, muita gente, muita gente. E eu andando, caminhando ali no meio daquele povo todo. A igreja estava lá, belíssima. Quantos entram? Mesma coisa, gente, hoje. Mesma coisa. O povo não queria. São esses os chefes das casas de seus pais, os filhos de Ruben, o primogênito de Israel, Enoque, Palu, Esrom e Carmi. São essas as famílias de Ruben. Olha quantas famílias de Ruben tinham. Assim, gente. Os clãs dentro da família de Ruben, tá? Enoque, Palu, Esrom, Carmi. São essas famílias de Ruben. Os filhos de Simeão, Gemuel, Jamim, Oade, Jaquim, Zoá e Saul, filhos de uma cananeia, são essas as filhas de Simeão. Olha aí, ó, cananeia. São esses os nomes dos filhos de Levi, segundo as suas gerações: Gerson, Coate e Merari. Os anos da vida de Levi foram 137. Os filhos de Gerson, Libni e Simei, segundo as suas famílias. Os filhos de Coate, Arão, Gizá, Hebron e Uziel. Os anos da vida de Coate foram 133. Quer dizer, aqui ele está dando da família de Levi, porque essa família foi os que se tornaram depois sacerdotes, as famílias sacerdotais. Hoje, uma grande família sacerdotal é o Correm. Essa família Correm, quando você vê esse nome Correm, ele é a família dos levitas. Os filhos de Merari, Mali e Mussi, são essas famílias de Levi, segundo as suas gerações. Arão tomou por mulher a Joquebede, sua tia, que lhe deu a Arão e a Moisés. Arão tomou por mulher a Joquebede. Arão era da descendência de Levi, né? Arão tomou por mulher a Joquebede, sua tia. Olha aqui. Eu já havia estudado sobre isso, achei muito estranho, mas que ele deu a Arão e a Moisés. Os anos da vida de Arão foram 137, Arão. E ela era velha, gente. Ele casou com uma tia velha porque não queria ter filho. Mesmo assim, ele teve Arão, Miriam. Primeiro foi Miriam, depois foi Arão e depois foi Moisés. A primeira filha foi a Miriam. Ela era a mais velha. Estranho eles não falarem o nome dela aqui. Tá vendo como que eles tinham realmente preconceito contra a mulher, né? E ela era filha dele.
E foi a que disse para ele, pai, volta para minha mãe que vai ter nascer Moisés. Os filhos de Jirá, Corá, Nefegi e Zicri. É. Os filhos de Uziel, Misael, Ezafã e Zitri. Arão, eu não sei por que está falando que quem é Uziel, Zirá, Corá. Arão tomou por mulher Arão. Arão, onde que está? Arão tomou por mulher Arão, né? Arão tomou por mulher Joquebed, sua tia, que ele deu a Arão e a Moisés. Os filhos de Uziel, Misael, Elsafã e Zitri. Arão tomou por mulher Eliseba, filha de Aminadab, irmã de Naasson, e ela lhe deu a Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Será que esses dois aqui, ó, os filhos de Zirá, será que são os filhos de Moisés? Porque eles não falam o nome dos filhos de Moisés, fala? Zirá e Uziel. Porque depois fala dos filhos de Arão, os filhos de Corá, Assi, Elcana e Abisaf. São essas famílias dos coraitas. Aqui ele está, os filhos de Zerá, Corá, Eleazar, filho de Arão, tomou para si por mulher, uma das filhas de Putiel, e ela deu a Finéias. São esses os chefes das casas segundo as suas famílias. São esses Arão e Moisés, aos quais o Senhor disse, tirar os filhos de Israel da terra do Egito, segundo os seus exércitos. São estes os que falaram a Faraó, rei do Egito, a fim de tirarem do Egito os filhos de Israel. São estes Moisés e Arão. Então, são os filhos dos dois. Estão falando aqui. Então, é interessante, porque eu sempre pensei, onde que foi parar os filhos de Moisés, né? E eles foram para a família sacerdotal. Mas o avô deles, o pai da mulher de Moisés, ele era sacerdote de Midian. Era sacerdote do Senhor em Midian. Quer dizer, eles tinham tanto da parte de Moisés, tanto da parte de Moisés, como da parte de Joquebed, eles tinham já a tradição sacerdotal. Disse o Senhor a Moisés, não, são esses os que falaram a Faraó, rei do Egito, a fim de tirarem do Egito os filhos de Israel, são estes Moisés e Arão. No dia em que o Senhor falou a Moisés na terra do Egito. Então, esse aqui, ele já está falando do Egito. Ele não estava mais em Midian e nem estava lá em Horebe. Então, o Senhor falou com Moisés muitas vezes. Não foi só em Horebe que ele falou com Moisés. Ele falou depois, no caminho, quando eles estavam na hospedaria, ainda em Midian, quando o Senhor cobrou a não circuncisão do filho mais velho, porque depois aí ele se tornaria um dos sacerdotes, um dos levitas. Ele não podia ser incircunciso, ele tinha que ser circuncidado. No dia em que o Senhor falou a Moisés na terra do Egito, disse o Senhor a Moisés, eu sou o Senhor. Aí Amadonai. Eita! Dize a Faraó, rei do Egito, tudo o que eu te digo. Respondeu Moisés ao Senhor, eu sou incircunciso de lábios. Como, pois, me ouvirá Faraó? Gente, Moisés sempre batia nessa tecla com o Senhor. É aqui é uma lição para a gente também, né? A gente pode bater nessa tecla com o Senhor o tempo todo. Quando você tem uma questão que te machuca, porque se Moisés sempre trazia para o pé do eterno essa questão, é porque aquilo machucava ele. A gente só traz para o pé do Senhor aquilo que está ali, ó,
igual um espinhozinho marcando, né? Paulo também tinha um, lembra? Paulo também tinha um, que ele sempre levava para o pé do eterno. Ah, Paulo falava, eu tenho um espinho na carne. Eu sempre levo esse espinho na carne e eu falo, Senhor, e aí o que o Papai do Céu falou para ele? O que Jesus de Nazaré falou para ele? Ah, a minha graça te basta, porque a minha força se acrescenta na fraqueza. Moisés, você é pesado de língua, mas é por isso que eu quero te usar, Moisés, porque aí não é você, Moisés, sou eu. Entendeu? Quem usa você, não é você. Ah, o Eterno usa as coisas pequenas, porque ele precisa das coisas pequenas para mostrar a sua grandeza. Quem é grande o suficiente não tem espaço para o Eterno trabalhar e nem usar. Moisés, você é pesado de língua, mas é você que eu vou usar e é para você que eu vou mostrar todas aquelas coisas maravilhosas que eu mostrei e é através de você que eu vou dar as leis que vai reger o meu povo para a eternidade. Gente, esse negócio de dizer que o Velho Testamento não é para nós, gente, é eterno. Nós vamos estudar depois e vocês vão ver que o Senhor fala é para a eternidade, é forever, é para sempre. Ele fala o meu estatuto perpétuo, sempre, nunca vai passar. Amar o Senhor teu Deus de todo o coração nunca vai passar. Amar o seu próximo com você mesmo nunca vai passar. Não adulterar nunca vai passar. Não mentir nunca vai passar. É perpétuo. Aquele estatuto que o Senhor deu através de Moisés é perpétuo, é para sempre. É uma lei eterna. Esse negócio de dizer que o Velho Testamento não é para gente é mentira. Ele é para você também. Enganado está quem pensa que não. E ele vai ver isso quando for tarde demais. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Você tenha um bom dia. Eu vou ter muita coisa para fazer agora. Dona Miriam tem muita coisa. Eita, graças a Deus, né, gente? Então tá, tenha um bom dia. Tchau, tchau.